Você sabe por que existem eclipses totais e parciais? E como é que, dentro da óptica geométrica, isso pode ser cobrado no vestibular? Espera a vinheta que eu te conto. E aí, tudo bem? Hoje nós vamos entender como funcionam eclipses totais e parciais, a partir de um fenômeno bem interessante da ótica geométrica que se deve a dois princípios, tá? O princípio da propagação reta da luz e o princípio da independência dos raios luminosos. Então presta atenção. Aqui eu tenho uma fonte extensa de luz. No caso, você pode imaginar o Sol, tá certo? Aqui eu tenho um objeto opaco. No caso, você pode imaginar a Lua. E aqui o observador, onde vai ficar o observador, tá vendo? Então, a Terra, por exemplo. Você enxerga essa fonte de luz, eu enxergo essa fonte de luz. Por quê? Porque de cada ponto dela saem infinitos raios de luz para todos os lados. Mas eu não quero saber de mim nem de você, nós não fazemos parte do exercício. Quem faz parte do exercício, professor? Ah, esse cara, ó. Esse cara faz. Esse sujeito, ele está enxergando a fonte de luz? Bom, como que você vai saber disso? Você pega a sua régua e fala, olha aqui, olha, Virgílio, a metade não enxerga. Não. E essa parte aqui? Também não. E essa aqui? Também não, professor. E aqui? Também não, professor. Tá certo, então esse cara não enxerga aquela fonte de luz ali. Então, a fonte de luz está tampada para ele. Agora, e se eu colocar o cara aqui? Vamos lá, ó, vou colocar ele aqui. Aí você vai falar assim, peraí, Virgílio, ó, aqui enxerga. Olha só, vai enxergar. Aqui, não. Aqui, não também. Então, ele enxerga uma parte. Virgílio, se eu colocar o cara aqui, ó, vamos ver? Ele enxerga essa ponta, tá certo? Ele enxerga aquela ponta? Pô, Virgílio, ele enxerga aquela ponta também. Então, esse cara aqui, ele enxerga a lâmpada inteira. Aí ele vai parando de enxergar essa parte, tá vendo? Então, por exemplo, se ele estiver aqui, ó, se ele estiver aqui, ele não vai enxergar aquela ponta da lâmpada, tá vendo? Mas ele vai enxergar a partir do meio da lâmpada, mais ou menos, ó. Ele vai enxergar tudo. Então, a partir de algum momento, ele para de enxergar aquela ponta. Se ele continuar andando, a partir de algum momento, ele para de enxergar toda a lâmpada. Aí ele continua andando, aí ele começa a enxergar essa parte, até ele enxergar a lâmpada inteira. O que é sombra? Sombra é quando ele está no ponto onde não vem raios de luz para ele. Dá para entender isso? Penumbra. Penumbra é quando ele está numa parte em que vem parcialmente a luz para ele. Então, quando é que a gente está num eclipse total? Quando a gente está na região de sombra, no cone de sombra da Lua, no caso aqui. Quando a gente está no eclipse parcial, a gente está entrando no cone de sombra, a gente está na penumbra, numa região parcialmente iluminada. Virgílio, como que eu vou saber onde é sombra e onde é penumbra? A ótica é uma parte que trabalha na física com os raios de luz que são importantes. Então presta atenção aqui, nem todos os raios de luz que saem desse objeto aqui luminoso são importantes. Por que nem todos são importantes? Porque tem os raios que vêm para mim, tem os raios que vão para você. Nós não fazemos parte do exercício. Qual raio que é importante? Eu posso pegar o primeiro raio aqui, ó, de luz, as duas pontas. Onde as duas pontas vão ser visíveis? Aí você vai fazer esse exercício aqui, ó. Essa ponta aqui, ela vai ser visível, ó. Olha que interessante. A partir daqui para a esquerda. Então, ó, se a pessoa vem vindo aqui, ó, até aqui, beleza, ela enxerga aquela ponta, a partir daqui não. Aí ela vai andar, e quando é que ela vai enxergar essa ponta de novo, Virgílio? Aqui, ó. Vamos lá? Ela vai enxergar
quando esse raio aqui passar, ó. Olha que interessante. Aí você vai fazer a mesma coisa do outro lado, ó, com a outra ponta. Feitos a mesmíssima coisa. Ó. Nossa, a Virgínia tem que ter uma regona, né? É, ó. Bom, esses são os raios de luz importantes. Tá vendo? Onde está a região de sombra? Aí você fala assim, ah, Virgílio, a região de sombra tá aqui, não tá? Exato. É tudo isso aqui, ó. Se o observador estiver em qualquer dessas regiões aqui, ele vai estar na região de sombra. E quais são as regiões de penumbra, Virgílio? Aqui, te respondo, ó. E aqui. Essas aqui são as regiões de penumbra. Tá? Então, assim, se você imaginar, vamos de novo, se você imaginar que esse cara aqui é a Lua, tá? Esse aqui é o Sol e aqui a gente tem a Terra, onde está o chão. Quem estiver aqui vai estar numa região de eclipse total. Quem estiver aqui, eclipse parcial. Quem estiver de fora não verá nenhum tipo de eclipse, verá todo o Sol. Tá certo? Entenderam? Virgílio, dá para calcular? Dá para calcular. Quer ver? Aqui estão as medidas, tá vendo? Geralmente, um exercício de vestibular, ele te pede esses comprimentos aqui. Toda essa região aqui é a região de penumbra, toda essa região aqui é uma região de sombra, toda essa região aqui é região de penumbra. Tem um ponto interessante. Você consegue tampar o Sol com a mão. Então, para você, isso é um eclipse. Para você tampou o Sol com a mão e tal. Isso é considerado na astronomia, isso é considerado na ciência como eclipse? A resposta é não. Um eclipse é quando a luz do Sol, ela deixa de entrar na nossa atmosfera. Então, por exemplo, como a Lua está fora da nossa atmosfera, tá fora do planeta, quando a Lua tampa a luz do Sol, o céu, por exemplo, ele deixa de ser azul, ele vai ficar escuro. O céu é azul porque a luz do Sol, quando atinge a nossa atmosfera, a atmosfera provoca o espalhamento da cor azul. Tá bom? Então o eclipse vai acontecer com objetos fora, tá? Você pode tampar o Sol com a mão e dá até para você medir, fazer medidas do tamanho do Sol, comparado com a posição da sua mão, enfim, isso é um outro assunto, tá? Vamos calcular? Olha só que interessante. Aqui a gente tem propagação reta da luz, tá vendo, ó? E a gente tem independência dos raios luminosos, tá bom? Na ótica, em quase toda ótica, a gente consegue utilizar semelhança de triângulos, tá? Então aqui, por exemplo, ó, vamos descobrir o tamanho ou o comprimento da penumbra, tudo bem? Então, ó, eu quero descobrir o comprimento da penumbra. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar esse triângulo aqui, ó, a penumbra forma um triângulo, e vai me dizer se existe algum triângulo dentro dessa figura semelhante. Pausa o vídeo e pensa. Olha só o triângulo semelhante, ó. Tem esse e esse, ó. Eles são opostos pelo vértice. Tá vendo? Então, esse triângulo aqui, ele tem base P e altura 6 metros. Eu sempre digo aos meus alunos, e vou dizer isso a você também, sempre faz base e altura, tá? Então, se você colocar para sua semelhança de triângulo sempre base, altura, você não tem que ficar pensando quem está para quem e tal. Então, por exemplo, ó, aqui P está para 6. Tá vendo? 6 metros. Assim como, olha o triângulo semelhante, ó, 9 está para, olha que interessante, 15 menos 6, 9. Multiplicando em cruz, a gente tem que 9 vezes P igual a 54. Então, o P vale 54 sobre 9. A gente tem que o P vale 6 metros.
Beleza? Aí eu quero achar a sombra. Ah, professor, vamos achar a sombra então. Vamos lá, ó, vamos achar a sombra. Para achar a sombra, nós vamos fazer a mesma coisa. Base e altura. Aí eu te pergunto, a sombra forma algum triângulo? Pausa o vídeo e procura. Você pausou, né? Talvez tenha achado, talvez não. A sombra, ela não forma um triângulo. Entende uma coisa? Semelhante de trapézio não existe, tá? Então ela não forma um triângulo. Mas a sombra mais a penumbra, sim. Tá bom? Então vamos chamar a sombra de X, tá? Para não ter um problema em relação ao S, quando eu desenhar o S, para você não achar que eu estou pondo um 5 ali. Então vai ficar assim, ó. Olha, agora olha a sombra e penumbra, ó. O P mais o X fazem parte desse triângulo grandão aqui, ó. Então, P mais X faz parte do triângulo de 15 metros de altura. Assim, agora tenta achar o triângulo semelhante. Esse triângulo aqui é o semelhante, ó. O que está dentro dele? Ah, o triângulo de base, 7,2. Opa! Ó, o triângulo de base, 7,2. E a altura, 9. Tá bem? Então, vamos lá, ó. 9 vezes, olha só, 6 mais x é igual a 15 vezes 7,2. Ó, 54 mais 9x é igual a 15 vezes 7,2. 15 vezes 7,2 é 108. Nossa, Virgílio, como que você sabe disso de cabeça? Porque eu sei toda a tabuada na minha cabeça e eu sei um número da tabuada que você precisa saber também, que é o 3,6. 3,6 é um número como qualquer outro na tabuada, tá bom? Você tem que saber. Por quê? Porque acompanha você em toda a mecânica. Então, por exemplo, eu sei que 3,6 vezes 30 é 108. 30 metros por segundo, 108 km por hora. É bom saber isso, tá? Então vai ficar 9x igual a 54. Ah, Virgílio, esse x vale 6. Exatamente. E aqui é claro, né, uma coincidência os valores terem sido iguais. Nem sempre sombra e penumbra têm o mesmo valor, tá bom? Uma outra estratégia interessante na ótica é sempre fazer em papel quadriculado o exercício. Então presta atenção, olha, eu tenho aqui um papel quadriculado, tá vendo? Uma lousa totalmente quadriculada. E eu coloquei nas medidas certas. Vamos ver quantos quadradinhos tem a sombra, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadradinhos. Vamos ver quanto tem a penumbra? 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadradinhos. Então também é uma saída. Tá certo? Bom, então essa foi a nossa aula de sombra e penumbra. Então, se você me deixar, eu vou sugerir alguns números, tá? Então eu vou colocar aqui essa fonte com 1,5. Tudo bem? Esse cara aqui vai ser 1,2. 1,2. Tá? 1,5, 1,2. Esse sujeito aqui, vamos colocar ele com 10, tá bom? E esse cara aqui vai ser 4. Legal. Metro. Vê aí se você consegue fazer, tá bom? Se você fizer com esses números aqui, você vai chegar em 1, 1 e 1. Tá bom? Então, tenta fazer aí sozinho, vê se você consegue e depois me escreve aí para falar se conseguiu ou não. Por hoje é isso. Até a próxima. Tchau, tchau.